Amém, igreja? Romanos 5, versículo 1 e 2. Eu vou estar lendo. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Irmãos, essa palavra vem a mim, o Senhor colocou no meu coração, que para sentir a presença e o amor do Senhor, precisamos abrir os nossos corações verdadeiramente. Quando abrimos nossos corações verdadeiramente, Deus, Ele começa a nos olhar com a justiça perfeita de Jesus. João 14,6 diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, senão por mim. Amém, igreja? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, uma boa noite, igreja. Que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, que pudesse colocar de pé em nome de Jesus. Quem não puder, fica à vontade. Vamos fazer esse minutinho de oração e em seguida já entrar na adoração para adorarmos, exaltarmos o nome do Senhor, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, também orem pela vida dos nossos pastores, irmãos. Orem também pelo ministério de louvor, pelo diaconato. Orem por esta igreja, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Porque ainda temos um lugar, ainda temos uma porta aberta onde nós podemos estar aqui reunidos no corpo de Cristo para louvarmos, para adorarmos, para exaltar esse nome santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, esse mês há um mistério muito grande. Porque hoje é o culto da... Eu não escutei, é o culto da família, domingo da família, amém? Glória a Deus. E quarta-feira vai iniciar uma campanha chamada Minha Família aos Pés da Cruz. Irmãos, é uma área onde o inimigo tem lutado, batalhado, para destruir, para afastar, muitas das vezes, o propósito da nossa família. Mas esse mês, como nunca havia vivido antes, nós vamos orar, vamos clamar, vamos interceder pela nossa família. Porque eu creio, irmãos, assim como eu, você já estendeu esse convite para alguém da sua família, para vir à igreja, para aceitar Jesus, para falar de Jesus. E assim como eu creio que também vocês, muitas das vezes, debocharam, deram risada de vocês, não acreditaram em vocês, assim como eu também. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E eu creio que o poder dele, a palavra dele, vai chegar até o familiar. Vai chegar àquele que você tem depositado as suas orações. Então feche os teus olhos, em nome de Jesus, e ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor querido, Senhor amado, meu Pai, estamos aqui nesta noite, meu Pai. Senhor, meu Pai, mais um culto de família, meu Pai. Senhor, meu Pai, alcança, meu Pai, nesse momento, meu Pai, aquele familiar desse irmão, meu Pai, desta irmã, Senhor, que ficou no seu lar, meu Pai, ou que está, meu Pai, num trabalho, meu Pai, ou Senhor, que ainda não tenha aceitado, meu Pai, que ainda não tenha reconhecido o Senhor, meu Pai, como seu único Salvador, meu Pai. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, eu creio, meu Pai. Eu creio que uma nova mudança, meu Pai, uma nova transformação, Senhor. E o Senhor, meu Pai, vai reconstituir famílias, vai reconstituir lares, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Eu creio, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que deste mês, meu Pai, o Senhor vai dar resposta, meu Pai, em nome de Jesus, para esse irmão, para essa irmã, meu Pai. Aleluia, Jesus. E eu creio, meu Pai,
que essa cadeira ao lado, meu Pai, que poderia estar preenchida ali, Senhor, com o familiar desse irmão, dessa irmã, que ele tanto clamou, que ela tanto orou, meu Pai, vai estar presente, meu Pai. Eu creio em nome de Jesus, meu Pai, pelo poder do Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. E mais do que isso também, Senhor, que irá aceitar o Senhor, meu Pai, reconhecer o Senhor, meu Pai, como o único Salvador, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, já te agradecemos, meu Pai, te exaltamos em nome de Jesus. Bate palmas para Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século do século. Aleluias. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século do século. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, só tu és santo. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Eu estava longe, você estava perto.
afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez-me minha morada e eu disse, és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Espírito Santo, eu tenho você. Só faltava eu perceber que sem teu amor eu não tenho nada, Jesus. Sem teu amor eu não sou nada, Pai. Me trouxeste de volta pra casa, Senhor. Limpou a casa, arrumou a casa, sarou as feridas, Jesus. Aqueles que sentiram esse amor, pode cantar novamente esse refrão. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, oh papai, eu tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluias. Aplauda e aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais estar em outras fontes. Não precisa nem aqui voltar para minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não preciso nem aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu clamar, tu és que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma espera.
e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano e em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá, soberano e em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Pai, eu sei que não somos dignos nem de desatar tuas sandálias, mas hoje abrimos nossos corações para Ti, Senhor, para Te adorar e engrandecer o Teu santo nome, Papai, porque Tu és a nossa herança e o nosso galardão. Aleluias. Obrigada, Jesus. E Ele virá. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Palmas para o Senhor, porque Ele é digno. A Sua graça nos alcançou. Oh, aleluias. Glórias a Ti, Jesus. Vou me levantar e abrir a minha porta, esperar o meu amado chegar. E quando Ele chegar, vou convidá-lo para entrar em minha casa. Isso é tudo que eu preciso, isso é tudo que eu mais quero. Estou desesperado pra ter Sua presença em minha vida, em minha casa. Entre minha casa, vem cear comigo. Tua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Isso é tudo que eu preciso, isso é tudo que eu mais quero. Estou desesperado pra ter Sua presença em minha vida, Em minha casa, entre minha casa, vem cear
de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é o seu lugar. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é o seu lugar. Minha casa é o seu lugar. Aleluias. Glórias, glórias, glórias a ti, Senhor. Porque tu és digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Motivo de muita alegria. Mais uma noite, estamos reunidos na presença do Senhor e principalmente nesta noite, né? Uma noite especial da ceia do Senhor, amém? Que o Senhor possa vir nos fortalecer por mais um mês, nos ajudar como Ele tem nos ajudado, amém? Agora chegou a hora dos dízimos, das ofertas. Vamos estar orando para a honra e a glória do Senhor. Você que trouxe o dízimo, sua oferta, quiser se colocar de pé, amém? Fique em pé e vamos estar orando e agradecendo ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento, Pai, de dízimos e ofertas, Senhor. Senhor, apresentamos a Ti, Pai, todos os dizimistas, Senhor, e ofertantes da Tua casa, Pai. Senhor, abençoa cada um, Senhor. Abre as janelas do céu, Senhor, e derrama, Senhor, uma bênção tal, Senhor, sacudida, recalcada, Pai, transbordante, Senhor. Senhor, multiplica, Pai, na vida dos teus filhos, Senhor. Senhor, de Ti, Pai, provém, Pai, porque o Senhor é um Deus da provisão, Pai. O Senhor é um Deus que não deixa faltar o pão de cada dia, Senhor. O Senhor vai nos provendo, Pai, em tudo, Pai, que precisamos, Pai. Senhor, abençoa os teus filhos, Pai, que venhamos, Senhor, ser pessoas prósperas, Pai, para poder estar ajudando, Senhor, as outras pessoas, Pai, os nossos próximos, Senhor, que a gente venha, Pai, Senhor, ter, Senhor, para poder estar abençoando os nossos próximos, Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai, te pedimos, Pai, abençoa e abre, Senhor, as comportas, Pai, as janelas dos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Pode me ofertar e dizimar, igreja. Glória a Deus. És fiel a todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Chama as crianças, crianças venham estar recebendo oração, amém? Glória a Deus. Cadê os pequeninos? Crianças, venham estar recebendo oração. Diaconisa e intercessora Nailza, venha para cá, por gentileza, está ungindo as crianças. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Eita, glória. O pequenininho aqui, ó, falou aleluia. Eita. É isso aí. Igreja, estenda suas mãos para cá. Amém? Vamos estar
abençoando a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Está orando e intercedendo por eles, irmãos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, neste momento, Pai, te pedimos, Senhor, proteção, Pai, sobre a vida dessas crianças, Pai. Apresentamos elas a Ti, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Cuida, Senhor, livra, Pai, de tudo quanto é mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. A cada dia, Senhor, dá o livramento, Senhor, dá a proteção, Senhor. Tudo aquilo que elas precisam, Pai, que elas possam, Pai, e elas estão crescendo, Senhor, no caminho certo, Pai. Senhor, que é na Tua presença, Senhor, abençoa, Senhor, elas e enche do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Chamar agora o pastor Flávio, amém, que está com a responsabilidade nesta noite de estar trazendo a santa palavra do Senhor, amém. Glória a Deus. Vamos estar recebendo o servo do Senhor com palmas e glórias a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, vamos estender as mãos para cá. Vamos estar abençoando, em nome de Jesus, a vida do servo do Senhor. E intercedendo por ele, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, neste momento, Pai, de oração, Senhor. Intercedemos, Pai, pela vida, Senhor, do Teu filho, Pai. Senhor, usa ele, Pai, grandemente, Pai, para estar trazendo, Senhor, a palavra, Senhor, fresquinha do céu para nossas vidas, Pai. Senhor, fala conosco nesta noite, Pai, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, Pai, mas o que precisamos, Pai. Senhor, porque o que vem de Ti, Pai, é o melhor, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, como cada um chegou aqui, Pai, nesta noite, Senhor. Então, Pai, fala conosco, Senhor. Fala, amigo Espírito Santo, através do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Uma boa noite a todos. Pode se assentar em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a paz seja convosco. Amém? Momento maravilhoso, momento de alegria, de nós nos reunirmos na casa do Senhor para adorar o nosso Deus. E hoje, né, como o Tiago aqui, o ministro de louvor, no início ele falou, é um culto da família. E também é a ceia do Senhor, onde nós nos reunimos para relembrar, assim como a Bíblia nos ensina, a morte e ressurreição do Senhor Jesus, até que Ele venha buscar a sua igreja. Você pode dar uma glória a Deus? Porque é motivo de alegria. Ceia é motivo de alegria, porque nós olhamos para essa cruz aqui. Você pode olhar para a cruz? Ela está vazia. Você pode dar uma glória a Deus? Porque o nosso Cristo, Ele veio, Ele se entregou, mas a Bíblia diz, e eu acredito, Ele ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus, amém, irmãos? E foi preparar lugar para mim e para você morar. Isso é maravilhoso. Quero ler uma palavra da parte de Deus com você para a nossa breve meditação, onde está no livro segundo escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, primeira carta de apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo de número 1, 1 Coríntios capítulo 1, no seu verso 18 apenas, amém? Deus me deu uma palavra hoje e nós vamos falar sobre a cruz de Jesus, amém? Nós vamos falar sobre a cruz. Vamos falar sobre cruz, fala sobre renúncia, sobre sacrifício, sobre entrega. Quando fala de cruz, a gente fala de se entregar. Amém? Porque o nosso Jesus, a Bíblia diz que Ele se entregou por nós. Ele se fez maldito por mim e por você. Amém?
Quantos acharam o livro do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, seu capítulo 1? Está no telão já? A Bíblia diz assim no verso 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu vou ler de novo para você entender, para você receber essa mensagem, você dar um glória bem bonito para Deus. O verso 18 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você pode dar um glória para Jesus e aplaudir o Senhor? Quando se fala de cruz, né? Se fala sobre a renúncia, se fala sobre uma entrega. No Evangelho de João, capítulo 3, no seu verso de número 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Amém? Quando se fala de renúncia, quando se fala de cruz, se fala de entregar, se fala de fazer a vontade de Deus, se fala de obediência. Quando se fala de cruz, quando a gente fala de renúncia, a gente tem que falar assim como o apóstolo Paulo, ele disse que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer que não é mais feita as minhas vontades, e sim a vontade daquele que me chamou e que me alistou para essa grande obra. Porque a maioria das vezes nós queremos fazer o quê? A nossa vontade, o nosso querer. E eu quero dizer algo para vocês: a vontade que tem que ser feita não é a minha, não é a sua. Eu gosto muito de falar sobre isso, e às vezes eu sou até repetitivo. Vocês me perdoem a redundância, eu estou repetindo sempre isso, porque é uma realidade, a vontade que tem que ser feita, tanto aqui na igreja como em todas as áreas das nossas vidas, não é a minha e não é a sua, é a vontade de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Então a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele veio na terra com um propósito. Ele veio com uma incumbência. Ele veio com uma ordenança do Pai. Ele veio única e exclusivamente para comprar eu e você, amém? E apagar uma cédula que nos acusava, que era o pecado. E o pecado, ele estava impregnado na humanidade. A Bíblia diz que por um homem entrou um pecado. Quem foi o primeiro homem? Adão. E por um homem também o pecado sairia da terra, que é o Cristo, aquele que viria. A Bíblia diz que Jesus, ele veio na terra para nos comprar. Ele veio na terra para pagar a dívida. Quem pode dar um glória a Deus? A Bíblia diz que ele pagou o preço. E quando, presta atenção, redobre a sua atenção aqui. E quando ele foi para o Gólgota, para o Monte da Caveira, para o Calvário, quando ele deu as suas últimas palavras, ele falou assim, ó: Pai, está consumado. Quem pode dar uma glória a Deus? No hebraico isso quer dizer Tetelestai.
E aí a gente vai analisar naquele tempo, diaconisa Vanusa, o que quer dizer tetelestai. Tetelestai quer dizer, traduzido do grego para o hebraico, que a dívida está paga. Quem pode dar uma glória a Deus? Quem pode falar assim: o Senhor, Ele pagou a dívida. Tem muita gente, diácono Emerson, que queria estar aqui hoje, mas sabe o que aconteceu? O diabo colocou na cabeça dele, pastora, que ele não é digno e que ele não pode estar aqui porque ele está em pecado. Mas sabe o que acontece? Que ele não leu a Bíblia, ele esqueceu, Sônia, de ir lá nos evangelhos e entender, ler e entender que a dívida já foi paga. Aleluia. Você não está entendendo a cédula que o diabo ele tinha contra a humanidade. Aleluia. Ela foi paga. Quem pode dar uma glória a Jesus? E quando no Novo Testamento, na época de Jesus, quando alguém tinha uma dívida e essa dívida era paga, sabe o que eles faziam? Eles pegavam um carimbo. Hoje tem o cartão de crédito, né? Hoje você paga pelo Pix, paga na lotérica, né? Naquele tempo tinha um carimbo. E sabe o que eles faziam? Diaconisa Nailza. Eles pegavam um carimbo, eles pegavam a dívida e eles carimbavam na dívida. Tetelestai. Está pago. Você está entendendo? Tinha uma dívida. Eles deviam para o credor, Josué. Você está me entendendo? E aí quando o pagador ele chegasse lá para saldar a dívida, para pagar aquilo que ele devia, ele vinha com carimbo e carimbava a cédula e falava: tetelestai, está consumado. A dívida está paga. Eu já paguei. Não tem nada mais que me acuse. E hoje tivemos um batismo da vitória agora, ao qual nós fizemos uma programação para que 6 almas, Dona Alice, descessem as águas. O diabo conseguiu colocar na cabeça de 3 dessas almas que eles não tinham a oportunidade, que eles não podiam descer as águas. Você está entendendo qual é a maior arma do adversário? É fazer com que você acredite que você não é digno, que você não é merecedor. Mas eu acabei de falar para você que a dívida já foi paga. Porque Jesus, quando ele foi para a cruz, ele falou: Senhor Deus, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Está consumado. E hoje a maior dificuldade que nós temos é essa: as pessoas entenderem, aprenderem e entenderem que não é sobre nós, é sobre Ele. A Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11, verso 36, diz assim, ó: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre e amém. Irmão, nada é sobre nós, tudo é sobre o nosso Deus. E eu quero que você entenda isso. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, o verso 14 também diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, a tirou do meio de nós, acravando-a na cruz. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus.
Acho que você não está entendendo, não. O diabo ele não tem autoridade para te acusar, não, irmão. Sabe o que acontece? Na realidade, é você que ainda não entendeu a potência que você é nas mãos de Deus. Você ainda não entendeu que o teu Pai é grande, que o Senhor, o teu Deus, Ele já te autorizou a vencer nessa vida. E o diabo fica colocando: você não pode, você não vai, você não deve, você não vai conseguir. Quem foi que falou? Porque Jesus, Ele cravou na cruz a cédula que era contra nós, e Ele disse ao Pai: Pai, está consumado. Ele falou: Pai, eu estou pagando o maior preço para que o Flávio não ache que é pelas obras dele, é porque eu paguei o maior preço. Não é pelo teu dízimo, não é pela tua frequência nos cultos, não é pelo teu trabalho na mídia, não é pelo aquilo que você louva, não é pelo aquilo que você prega, não. Sabe o que é? É pela graça, é favor imerecido. A Bíblia diz que o Senhor faz isso para que nós não nos vangloriemos das nossas obras. Você lembra de Gideão? A Bíblia diz que Deus deu para Gideão 32 mil homens. Aí Deus olhou para Gideão e falou: Gideão, ainda é muita gente para que o povo não diga que as minhas mãos me livrou das mãos dos inimigos. E aí o Senhor fez Gideão vencer com 300 homens, para que eles soubessem e tivessem a convicção que foi verdadeiramente um livramento do Senhor. Então não é sobre o que nós podemos fazer, é sobre o que Ele pode. É sobre o que o nosso Deus Ele pode fazer. Nunca é sobre nós, é sempre sobre Ele. É sempre sobre o que Ele pode fazer em nós. Quero ler com você no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, o verso 8, onde diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você está entendendo isso? Eu quero dizer algo para vocês aqui. Tivemos um batismo da vitória. Se eu não me engano, foi Billy Graham que escreveu sobre isso. Ele falou assim, que quando ele desceu as águas do batismo, ele falou que assim, o velho homem iria morrer nas águas do batismo. O velho homem morreria lá. Aí ele falou, Daiane, que depois que ele se batizou e ele começou a viver uma vida com Cristo, ele descobriu que o miserável do velho homem sabia nadar. Você está me entendendo? Jesus, ele pagou o preço. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você acha que você é perfeito? Você acha que você não tem pecado? Você acha que o pastor é perfeito? A pastora não tem pecado. Olha o que a Bíblia diz: nós somos todos pecadores. Eu amo isso. Eu amo isso, irmão. Sabe por quê? Para que depois a gente não venhamos falar assim: ai, sabe, eu sou tão bom no que eu faço. Ai, eu sabe que eu sou o melhor naquilo que eu me proponho a fazer. Sabe, aí quando eu vou fazer algo, quando eu canto, quando eu prego, quando eu louvo, Jesus, é porque eu faço. Não, irmão, você não tem noção, não. Porque sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, você não faz nada. Se não for o Senhor, eu queria saber o que seria de nós. Se não fosse a presença de Deus em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus sobre nós, eu queria saber o que seria de mim, de você sem Ele.
Sabe o que a Bíblia diz? Daiane, eu estou falando para você porque eu estou vendo que você está ligadona. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos tão pecadores, tão impuros diante da santidade de Deus, que nós não sabemos nem orar direito. Você sabia disso? A Bíblia diz que é o Espírito que intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. Você tem noção do que é isso? Sabe o que são as suas obras que você se vangloria para Deus? É como se fosse trapo de imundícia, porque a gente sabe, fica se vangloriando do que a gente faz. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer que alguém saiba o que nós estamos fazendo. A Bíblia diz que o que a mão direita faça, que a esquerda não veja. E sabe o que a gente faz? Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente quer mostrar para alguém que a gente fez. E não é isso, não é sobre isso, não. A Bíblia fala que um bom é dado que recebe. Aleluia. O Senhor Jesus está nos ensinando que não é pelas obras. Não é pelas obras que você vai ser salvo. Preste bem atenção no que Deus está falando aqui. Mas não saia falando que o pastor pregou heresia, que não é importante trabalhar, que não é importante fazer as obras. São. Daqui a pouco eu quero orar pelos diáconos. Dia 1º foi o dia do diaconato. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Dia do diaconato quadrangular. E diaconato é trabalho, diaconato é serviço. E a Bíblia diz que o fruto do trabalho das vossas mãos serão recompensados pelo pastor. É isso? É pelo pastor? A Bíblia diz que o trabalho do fruto das vossas mãos será recompensado pela mídia. Vai fazer uma boa foto, é isso? A Bíblia diz que o trabalho do fruto das vossas mãos serão recompensados pelo Senhor. Você está entendendo? Não fica esperando nada não, irmão. Fazendo as coisas esperando nada em troca não. Até quando se fala de dízimos e oferta, a Bíblia diz assim, ó, que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza e não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Não espere nada em troca. Quem fica esperando muita coisa em troca vai acabar no final não recebendo nada. Não é isso que eu quero dizer, que não é importante trabalhar. Vocês estão me entendendo, sim ou não? A Bíblia diz que é importante a gente ter fé e também é importante a gente ter as obras. Quem está entendendo, dá glória a Deus. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. As duas têm que estar o quê? Juntas, lado a lado. É um conjunto, sabe? Fé e obras. Oração e ação. Oração. Orar e agir. Você está entendendo isso? Aleluia. Deus está aqui, viu, irmãos? Já me deu calor, já me deu frio de novo, agora deu calor mais uma vez. Jesus está aqui. Eu confio no meu Deus. Eu amo Deus. Quando Deus me dá uma palavra, Ele já preparou os corações para receber aquela palavra. Eu nunca ministrei uma palavra que Deus não estivesse esperando alguém para ouvir ela. Eu nunca subi no altar para pregar alguma coisa que não servisse para ninguém. Se ninguém aqui quiser receber, quem está lá na live está recebendo essa mensagem hoje. Quem está em casa está recebendo essa mensagem hoje. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, no verso 23 também, vai dizer: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção, vou dizer mais uma vez. Evangelho de Lucas, agora eu vou pedir para a Dani colocar. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23.
para a gente ler todo o verso, para você entender. E a cruz que nós temos que carregar, não é só uma vez que nós temos que levar ela. Você vai entender aqui por quê. A Bíblia diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então a cruz é diária também? A cruz é diária, tem que pegá-la todo dia? É só uma vez só na conversão? Só quando eu aceitei Jesus, depois eu largo a cruz de lado e acabou, é isso? Olha o que a Bíblia diz, Tiago. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Tem gente que acha que a cruz é só uma vez. Não tem mais cruz, é uma só. Olha o que a Bíblia diz. Como é que está a tradução aí no telão? Que eu não estou nem olhando. É igual a que está na minha tradução aqui? Nossa, obrigado. Que aí não dá aquela divergência. E aí a Bíblia diz: tome a sua cruz, cada dia a sua cruz, e siga-me, ó. Jesus falando, a cruz não é única, não é uma vez só por mês não, viu? Olha Jesus aqui, ó. A prova, ela não vem só uma vez por mês não. Porque cruz é provação. Cruz é renúncia, cruz é dificuldade, cruz é sofrimento. E a Bíblia está falando, Jesus ensinando aos seus discípulos, que a cruz é todo dia. Quem pode dar glória a Jesus aí? Aleluia! Se for para Jesus, aplauda mais forte, aleluia! Depois não fica murmurando, não. Ai, Senhor, hoje de novo. É todo dia. Jesus amado. Estou todo arrepiado, da nuca até a planta do pé. Estou todo arrepiado, porque Jesus é lindo. Ai, Senhor. Nós temos que carregar a nossa cruz, irmão. Antes de eu estar terminando, você está entendendo o que é a cruz de Jesus? Sim? Espero que na live tenha alguém lá que esteja entendendo. Se não tiver alguém vendo agora, depois quando essa live for pro ar, você vai entender que a cruz é diária, viu? Não acho que é só hoje que veio a luta. Aí acabou. Não vem mais. Porque quando Jesus carregou a cruz dele, ele foi até o final. Ele ainda chegou assim, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele falou assim: mas todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Você está entendendo? Eu não queria ficar enfermo, mas a enfermidade vem. Você está entendendo? Eu não queria ter dívida, mas a dívida vem. Você está entendendo? Eu não queria ter problema, ser caluniado, mas a calúnia vem. Isso é cruz. Mas sabe o que nós temos que falar? Senhor, obrigado. Não foi feita a minha, foi a vontade do Senhor. Ai, pastor, mas é a vontade do Senhor a gente ser caluniado, a gente ser enfermo. É a cruz, ele carregou coisa pior que nós. Se nós formos estudar sobre a crucificação e o que o nosso Senhor, aleluia, ele pagou por nós no Calvário, irmão, é um sofrimento terrível.
E às vezes a gente dá uma topada e já acha que é o fim do mundo. Tem gente que quebra a unha e sai blasfemando, sai falando palavrão, sai xingando a Deus. Deus não me escuta, Deus não está me vendo. Que prova que é essa que não acaba? Jesus pagou o maior preço, irmão. Você tem que entender isso, nós temos que entender isso. Que o Senhor, Ele pagou o maior preço. Aleluia. E eu louvo a Deus por isso. Eu sou eternamente grato a Jesus, porque pelo preço que Ele pagou, hoje nós temos a oportunidade de estar aqui hoje louvando o nome dEle. Porque a Bíblia diz que a graça dEle, a misericórdia dEle nos alcançou. E vou dizer, assim como a cruz que é diária, a graça do Senhor nos alcança a cada amanhecer. A misericórdia e a graça do Senhor, ela nos alcança todo dia. Você sabe o que é isso? É o amor de Deus. É o amor dele pela mim e pela tua vida. Ele nos alcança todos os dias. Nós temos que ser gratos a isso. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma das cartas mais lindas da vida dele. E a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, acho que é a primeira, ou é a segunda, capítulo 12, se não me engano, que fala sobre o dom supremo, que é o amor. E lá ele vai dizer que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, para nada eu serviria. Para nada nós servimos. Se nós tivéssemos o dom, a fé de transportar uma montanha de lugar, se nós não tiver amor, nada valeria a pena. Lá o apóstolo Paulo, ele escreve que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor, irmão, é o maior dos dons. E o Senhor, Ele fez a maior prova de amor de todos os tempos na cruz do Calvário, pela mim e pela tua vida. Ele se entregou por nós. Deus, Ele entregou o que Ele tinha de melhor, as primícias, e Jesus obedeceu e até a morte de cruz para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida eterna. Você está entendendo isso? Eu quero que você se coloque de pé para a gente estar orando. Cadê os ministros? Eu quero que vocês me ajudem aqui. Cadê o Tiago? Tiago que gosta de louvor da harpa. Quero que você me ajude com o louvor da harpa aqui. Rude Cruz. Sabe? Vem. Rude Cruz. Rude Cruz. 291 da harpa cristã. O refrão diz assim: sim, eu amo. Baixa o fundo, por favor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou. Aravassure me dá sé. Levarei até por uma coroa trocar. Aleluia. Rude cruz se ergueu, nela um dia fugiu como emblema
vergonha e dor. Vamos lá, irmão, sei que vocês conhecem. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Declare isso agora. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Vamos lá, bem bonito. Eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Oh, aleluia. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Presta atenção, ó. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Vamos lá, bem bonito. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Oh, glória, até morrer Eu a vou proclamar. levarei eu também minha Até uma coroa. tronar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória eu hei de ter. Sim, eu amo, aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma cruz
que eu amo, irmão. Tem que estar na tábua do teu coração. Aleluia. Rapidamente, sente um pouquinho. Antes de eu ministrar a ceia, dia 1º foi dia do diaconato quadrangular. Quero orar pelos diáconos. Vem aqui na frente, todos os diáconos. Todos os diáconos. Fica aqui, ó, de frente para a igreja. Tem alguém lá em cima lá que é diácono? A Simone? Aleluia. Nós aprendemos no decorrer da nossa caminhada. Vem aqui, diaconisa Nailson. Vem aqui na frente aqui. Nós aprendemos na nossa caminhada que diaconato é serviço, né? Foi falado hoje que a fé sem obras ela é morta, não serve para nada. Eu glorifico a Deus pela vida dos diáconos que tem nessa igreja. Em todas as nossas igrejas, eu tenho certeza que os pastores fizeram alguma homenagem para os diáconos, não é possível. E aqui eu quero fazer uma... Cadê todos eles? Deixa eu beber água enquanto ele chega. Que quando... Vocês precisam de água, né? Não, tá? Porque a garganta seca, né? Eu quero louvar a Deus. 1, 2, 4, 6, 7, é isso? São 7, né? Quero orar a Deus, né? Abençoar vocês. Mais do que vocês já são abençoados. Amém? Hoje a gente vai falar sobre a mensagem da cruz, né? E eu espero que vocês tenham entendido, né? Que a cruz é renúncia, que não vive mais a vontade de vocês, mas a vontade do Senhor, né? Que nem o apóstolo Paulo disse. Mas eu quero aqui diante da igreja, né? Fazer a minha homenagem a vocês pelo trabalho que vocês têm prestado ao reino de Deus. Não é para o pastor, é para o reino de Deus. Foi dito aqui algumas vezes que o fruto do trabalho das vossas mãos será recompensado pelo Senhor. Amém? Às vezes o pastor elogia, né? Agradece. Mas o Senhor, amém? O Senhor tem visto cada trabalho, cada ato que vocês fazem, tudo aquilo que vocês fazem em prol do reino. Amém? E o Senhor há de recompensar vocês no mundo espiritual. Eu quero orar pela vida de vocês. Amém? Quero abençoar vocês hoje aqui. Em nome de Jesus. Vocês podem dobrar os joelhos, você que pode? Todos podem dobrar o joelho? Será que dá para dobrar os joelhos? Aleluia, Jesus. Eu quero ungir vocês. Glória a Deus. Vem aqui, pastora, me ajuda. Quero ungir vocês. Em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, igreja, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos, Senhor. Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu sei que o Senhor já tem abençoado eles. Mas nesse momento, ó Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos, ó Pai, para a glória do teu nome. Senhor, derrama sobre eles ousadia, poder, a tua glória, Pai, a tua unção, meu Deus, em o nome de Jesus. A cada dia mais ousadia, Senhor, mais força, mais vigor, Pai. Senhor, que eles não venham olhar para as circunstâncias, que eles não venham dar ouvido, Senhor, às más conversações, assim como foi dito na tua palavra hoje, Senhor, que eles não venham dar ouvido e que eles não venham achar que eles não são dignos, Pai, porque o Senhor pagou o maior preço. Aleluia, Jesus. Eu abençoo a vida dos teus filhos, Pai, em o nome de Jesus. Esse é o meu pedido e crendo na vitória eu te agradeço, em o nome de Jesus. Põe no lado do diaconato em nome de Jesus. Pode se colocar de pé. Aleluia. Quem pode aplaudir a Jesus pela vida deles? Amém? Aleluia. Cadê? Eu comprei. É algo simbólico, amém, irmãos? Mas é de coração. Que Deus possa recompensar a vida de vocês a cada dia. Que esse doce possa simbolizar cada vida que vocês recebem. Quando você estiver comendo esse doce, vocês creiam que quando vocês recebem alguém, sabe, com amor, com carinho, a doçura
A doçura que você recebe as pessoas, e as pessoas precisam disso. Em nome de Jesus. Desce aqui. Eu comprei 8. Eu falei, por que, Senhor, o Senhor fez eu comprar 8? Porque o diabo não está lá na porta, ele ainda não foi ungido. Mas Deus mandou abençoar a vida dele. Em nome de Jesus. Vem cá, profeta, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus? Quero abençoar a vida dele também. Em nome de Jesus. Bota aí, fica aqui. Cadê a pastora? Tira a foto do corpo diaconal da EQ Vila Áurea. Quem pode aplaudir a Jesus? Obrigado, viu? Amém, meus irmãos? Eu só tenho que ser grato a Deus pela vida de cada um de vocês e que Deus venha recompensar cada um, tá bom? Obrigado. Aleluia. Cadê os ministros? Tá aí? Irmão, o Ministério de Louvor vai estar... Pode se assentar. Pode se assentar. O Ministério de Louvor, eles vão estar ministrando o louvor agora. Enquanto eu e a pastora, nós vamos ali higienizar as mãos, amém? Que a gente vai fazer a partilha do pão. A gente vai partir o pão aqui. E nós vamos higienizar nossas mãos, enquanto o Ministério de Louvor vai ministrando. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Aceitos como amigo de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Rapidamente, quero fazer a leitura da ceia. A primeira carta também do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, a partir do capítulo 11, o verso de número 23 em diante. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante.
Paulo ele vai nos ensinar instruções acerca da celebração da ceia do Senhor. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do Senhor e do sangue. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém? Vem aqui, pastor, vamos partir desse pão aqui. Em nome de Jesus. Os ministros vão louvando aí, nós vamos fazer a partilha do pão. Em nome de Jesus. Que nos faz brancos como a neve e nos torna amigos de Deus. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que depois de cear, ele pegou o cálice, ele pegou o pão, dizendo: aleluia, essa é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Amém? Ele partiu o pão e disse: aleluia, façam isto em memória de mim. Vamos estar orando, consagrando, amém, em nome de Jesus, o pão e o vinho para a glória de Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja, mais uma vez. Pai seja convosco. Estenda suas mãos para cá. Vamos estar agora apresentando ao Senhor, consagrando esses pães, consagrando esses sucos de uva, amém? Em
Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, neste momento, Pai, consagramos, Senhor, a Ti, Pai, este pão, Senhor, que agora, Pai, representa, Senhor, o Teu corpo, Pai. Senhor, o corpo esse, Senhor, que foi, Pai, ali, Senhor, crucificado naquela cruz, Pai, naquele madeiro, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter dado o Teu Filho amado, Senhor, naquela cruz, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Senhor, te agradecemos, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício, aquele daquela cruz, Pai, pelo Seu sangue, Senhor, derramado, Pai. Senhor, só temos que te agradecer, Pai, e render graças e glórias a Ti, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo sacrifício de cruz, Senhor. Senhor, neste momento também, Pai, Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, agora esse suco de uva, Pai. Senhor, consagramos ele agora, Pai, e transforma, Senhor, no Teu sangue, Pai. Esse sangue que é puro, Pai, que é carmesim, Pai. O sangue que lava, Senhor, e purifica, Senhor, dos nossos pecados, Pai. Oh, Senhor, o Senhor derramou na cruz do Calvário, Senhor, o Teu santo sangue, Pai, pelas nossas vidas, Senhor. Nos purifica, Pai. Nos enche, Senhor, do Teu Santo Espírito. Aleluia, Senhor. Oh, Deus, aleluia, Jesus. Está consagrado em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Pode servir, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia! Eu sou livre. Meu Deus! Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Você é livre para a glória de Deus. Aleluia! Creia nisso, você é livre, você é mais do que vencedor. Aleluia! Deus está cuidando de ti, aleluia. Deus está no controle da tua vida. Ah, é mentira de Satanás. Não, você é livre, meu filho. Você é livre, serva do Senhor, aleluia. Deus é fiel. Aleluia, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que na noite em que o Senhor foi traído, Ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu, assim como eu e a pastora nós fizemos aqui. Ele pegou o pão e partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Façam isto em memória de mim. Aleluia. Amém? Estamos fazendo isso em memória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo pegou o cálice, o pão? Todo mundo pegou? Quero orar por você. Pegar e comer. Este é meu corpo que é partido por vós. A pastora consagrou. Ela já orou pelo pão, já orou pelo vinho. Eu quero fazer uma oração de agradecimento agora.
Agradecer a Deus por este momento. Meu coração ele muito se alegra, sabe, irmãos? De eu poder ter você aqui conosco. Estar próximo de pessoas maravilhosas. Amém? Eu homenageei aqui os diáconos, mas todos estão de parabéns. A igreja, ela é um corpo. Amém? Eu homenageei os diáconos pela data deles. Mas a mídia está de parabéns, os ministros estão de parabéns. Os irmãos, a membresia estão de parabéns, que vocês têm nos ajudado muito. E eu quero ser grato a Deus pela tua vida também. Amém? Não fique triste não. Os diáconos vão dar um bis para vocês, viu? Os diáconos vão dar um bis para vocês. Eu quero orar em forma de agradecimento. Quero agradecer a Deus por este momento que nós estamos participando. Hoje nós temos a oportunidade, Tiago, nós temos o privilégio de poder cantar. Eu sou livre. Você tem noção do que é isso? Eu sou livre. Você tem noção do que é isso? Vem aqui. Pastora, abrace ela. Porque Deus falou, era para mim abraçar, mas abrace você. Você tem noção do que é isso? Se alegre. Se alegre, você é livre. Foi pregado aqui hoje. E a cédula que o diabo tinha contra você, ela foi paga. Está consumado. Tetelestai. Viu? Nós podemos nos alegrar. Nós somos livres. Viu? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa. Você pode levantar o pão lá em cima? Pai, nós somos gratos a Ti. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai. Senhor, e a Tua palavra, ela diz que nós somos livres, Senhor. Nós somos livres, Pai. Pelo sangue de Jesus. E nós somos purificados. E nós podemos dizer que somos purificados pelo sangue de Jesus. Amém? E a Bíblia diz, obrigado, Senhor. A Bíblia diz que na noite que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão, esse pão que está na tua mão, e Ele falou, aleluia, esse é o meu corpo, que é partido por cada um de vocês. Façam isto em memória de mim. Podem participar em nome de Jesus. Pode participar, irmãos. A Bíblia também diz que depois de cear, Ele pegou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Foi dito aqui hoje que o Senhor está nos purificando. Deus usou a pastora que o Senhor está nos limpando, está nos purificando. Podem participar em nome de Jesus. Podem participar. Receba a cura, receba o renovo, receba o livramento, receba o que o Senhor tem para ti: saúde, paz, amor. Se nesse sangue lavar.
Vamos lá. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Sim, nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Agora vamos lá, algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo Aleluia, Deus abençoe. Quem pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Deus é fiel. Amém, irmãos? Alvo mais que a neve. Tem algum recado, pastor? Quer terminar? Dá os recados da culto das mulheres. Avisa as mulheres aí. Quer terminar? Eu termino? Amém? Irmãos, quarta-feira nós vamos iniciar uma campanha, uma nova campanha, amém?